Boa noite, pessoal. Então, damos início hoje ao terceiro módulo do curso de Riscos e Objetivos nas plataformas de apostas online, curso livre de extensão. Hoje nós vamos, então, fechar esse curso com duas apresentações, uma do aluno Randolph Irares e a outra da aluna Stephanie Souza, do Randolph, que vai tratar dos aspectos de técnicos visuais, né, de design, de notificações, que são aplicados para manter o jogador, né, como um fiel cliente, vamos dizer assim. E a Stephanie vai falar a respeito da legalização das plataformas de apostas, certo? Então, agradeço a presença de cada um de vocês. Lembrando que, ao final, nós teremos um breve questionário com o aluno Luiz Henrique, que irá coletar as informações. Primeiro, a gente vai utilizar para contabilizar a presença, depois para emissão de certificados, e também para que a gente consiga mensurar o impacto desse curso, né? O quanto que o curso colaborou com a formação de vocês, né? O quanto que ele colabora sobre esse assunto, e para que nós tenhamos material também para estudar a respeito, né, desse impacto que foi gerado com o curso, certo? Então, peço licença aí, por favor, Randolfo, pode iniciar. Vou pedir só para vocês, quiserem, vocês podem mandar as mensagens no chat enquanto os apresentadores estiverem falando. Nós vamos fazer pausas em alguns momentos, então, para que as dúvidas sejam tiradas, né? E no final a gente abre discussão também. Tá joia? Pode começar, Randolfo. Beleza, obrigado, Laura. Bom, como a Laura disse aí, eu me chamo Randolfo, né? Vou apresentar aqui sobre UI e UX Design em apostas online. E qual que é o impacto disso, né? O quanto isso colabora para um vício continuar ou para um vício se iniciar, né? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver a diferença entre esses dois, né? Geralmente, a gente sempre vê UI e UX junto, sendo mostrados em conjunto, ou até em questão profissional mesmo, eles sempre são colocados bem juntos ali. E qual que é a diferença deles? UI, ele significa interface do usuário, ou seja, ele é muito focado na aparência, estética visual, ele tem o objetivo ali de definição de cores, fontes, layout, então vem toda com aquela parte de botões, enfim, formulário, realmente beleza e consistência, né? Então é muito mais algo que agrada os usuários, os olhos dos usuários. E quais que são as ferramentas usadas? As mais famosas tem o Figma, o Sketch, tem várias outras, mas essas duas são as mais famosas. Geralmente o pessoal de front-end eles conhecem essa Figma bastante aí, bem usada. E sobre o UX, né? Ele é mais focado na experiência e usabilidade, ou seja, ele quer focar muito mais em como o usuário vai se sentir usando o aplicativo, o site, e o quão usável ele está. Aí vem a usabilidade, né? E o objetivo dele é melhorar e definir a jornada, a satisfação do usuário, ou seja, quanto mais o usuário tiver um fluxo bem definido, se ele conseguir achar as coisas de forma mais fácil, vai ser quando o UX conseguiu atingir o objetivo dele, né? Que ele foi feito para fazer. E ele tem responsabilidade de eficiência e funcionalidade, né? Eficiência por conta de ser algo mais rápido e funcionalidade ele tem que levar o usuário a ficar na plataforma o maior tempo possível. Então, essa é a experiência do usuário, vamos dizer assim, 100% que uma empresa busca, por exemplo. E ferramentas tem o Azure, né, e o Balsamiq. O Azure eu não conhecia, eu dei uma olhada nele, ele é bem, assim, bem intuitivo, bem legal, apesar de eu não ser tanto da área de design. Ele é bem, acho que qualquer um conseguiria usar. E, bom, explicada a diferença, né? Qual que é a importância desses dois, né? Uma UI bem projetada, ela consegue atrair bastante usuários novos, né? E não só manter como é o papel do UX. Então, com essa facilidade de usar o UX e com uma UI bem projetada, acaba que eles trabalham em conjunto para trazer novos usuários e para manter esses usuários, né? E a terceira ali, a navegação simples, entra em conjunto com a segunda, porque você quer que seus usuários encontrem as coisas rapidamente. Vamos supor que um jogador ele quer jogar um certo jogo. Se ele entrar na sua plataforma e ele passar mais de 30 segundos procurando algum jogo, você pode ter certeza que ele vai ir para outra casa de aposta e vai jogar lá, porque tem que ser rápido. E geralmente essas casas de apostas,
é bem rápido. Assim, vamos admitir que, óbvio, que não é algo bom, né? A gente está aprendendo aqui como não é algo benéfico, mas eles têm interfaces muito boas, bem projetadas mesmo, assim, de se invejar mesmo. E questão de acessibilidade, né? A UX, ela envolve tornar a plataforma acessível. Jogando totalmente no achismo aqui, tá? Eu acho que é mais 70% assim, que joga no celular. Eu não pesquisei esse dado, mas estou falando aqui, mas provavelmente mais 70% que joga no celular. Então, é muito importante você ter acessibilidade, realmente, tablet, celular, enfim, qualquer dispositivo móvel aí que existir, e, enfim, para abranger todos os usuários aí, funcionários não. E qual que é o contexto desses dois em jogos online, né? A gente sabe que em sites é muito usado formulário, é muito usado, enfim, botão de chamada, esse tipo de coisa, login e tal. Então, o que acontece? Nos jogos online, isso é um pouco diferente, porque nos jogos online você tem animações, você tem barras de saúde, botões personalizados, você tem, sei lá, bombinha, o que for do seu joguinho lá, você vai ter uma animação, né? Eu chamo de animação porque é uma animação. Você clica no botão, dá o input, vem uma animação ali dependendo do algoritmo, né? Você pode chamar isso de jogo também. Mas, enfim, é muito diferente, eu acredito, para um profissional da área, né? Ele provavelmente vai se pagar o mesmo tanto, ele vai preferir o mais fácil, vamos dizer assim, o normal, sem ser jogos online, porque provavelmente tem uma complexidade a mais, sim, desenvolver esse tipo de design, tá? Principalmente que mexe com a mente das pessoas. Bom, e como, de fato, eles usam isso para cativar as pessoas e para manter as pessoas jogando, né? Começar falando de luz e som. Por que luz e som? Porque é algo que mexe muito com os sentidos. Então, se você ver esses jogos, como eu coloquei na imagem aqui, você vai perceber que eles tentam simular muito Las Vegas, tá? Porque Las Vegas a gente sabe que é o lugar assim mundial das apostas. Então, eles tentam a todo tempo simular esse tipo de ambiente e essas luzes, esses sons, eles são muito parecidos com aqueles cassinos que a gente vê nos filmes, tá? Por exemplo, quando você clica no botão, quando o usuário clica no botão, na verdade, ele é recebido ele é bombardeado com sons, imagens, enfim, e são sons muito prazerosos, vamos dizer assim, para o cérebro. Por quê? Porque são diferentes. Você só ouve aquele tipo de som geralmente quando você clica naquele botão. Você não ouve ele entrando num vídeo no YouTube ou algo assim. Então, isso acaba tendo tipo um efeito no cérebro que meio que vicia, porque toda vez o cérebro quer de novo aquele estímulo. Por exemplo, o Reels do Instagram ou, sei lá, TikTok. Toda vez você rola para baixo querendo um novo vídeo, né? Um novo vídeo que pode ser interessante, que não pode ser interessante, pode ser o melhor vídeo que você já viu na vida. Então você nunca vai saber se você não rolar para baixo. É exatamente isso aqui. Eles nunca vão saber se eles ganhou ou não, enfim, o barulhinho, o som de novo, se eles não clicar no botão. Notificações, né? Notificações é algo muito usado, assim, muito importante para essa indústria, porque é assim que você puxa de volta uma pessoa que, sei lá, esqueceu do jogo, uma pessoa que às vezes está saindo, está se recuperando e tudo, então você consegue puxar ela de volta para o abismo, né? Então, tem vários, vários tipos de notificações. Por exemplo, eu coloquei alguns exemplos ali. A aposta turbinada, que eles dão um adicional ali de 30%. Tem 2 por 1, que você faz uma aposta e ganha outra aposta, então você ganha duas apostas. E tem a banca da casa, né, que você ganha, se você ganhar, você ganha o seu prêmio, e você ganha mais, por exemplo, 15 reais que está ali de bônus, né? Então, eles dão esse bônus para meio que te estimular a continuar jogando. Então, isso acaba puxando a pessoa de volta, porque se você usar isso, mais tarde eu vou falar como você trabalha isso juntando com os dados que você tem do usuário, isso aqui vira você sempre vai conseguir puxar o cara, dependendo de como você fizer, né? E gamificação, do jeito que você queira falar, o que eles fazem, né? Eles meio que transformam isso em um jogo mesmo. É um jogo, mas eles fazem parecer mais um jogo. Se você jogou qualquer FPS, qualquer jogo de poderzinho aí, LoL, ele vai ter esses ranks, ele vai ter bronze, prata, enfim, ouro, diamante. Então, eles fazem isso também porque você dá uma sensação de progresso para o usuário. E você dando essa sensação de progresso, parece que ele está ganhando algo, né? Parece que ele está subindo na vida. Então, acaba que você dá essa sensação para ele e ele continua jogando cada vez mais. Agora eu vou falar um pouco mais
desses elos aqui que eles têm, né? A Blaze, eu peguei a Blaze aqui, que é a mais famosa que tem isso, tá? Eles começam ali no bronze, realmente é um jogo isso aqui, pô, bem parecido. Bronze, prata, ouro, então, tipo assim, e eles dão benefícios a cada elo que você chegar, né? Então, eu mesmo já trabalhei com uma pessoa que, pô, a meta dela no final do ano era chegar eu acho que era no prata ou no diamante, não lembro, que ela ia ganhar um carro, eu acredito. E, assim, se você pensar logicamente, óbvio que não é o tema aqui, mas se você pensar logicamente, o tempo que o dinheiro que ele perderia jogando para ganhar o carro, ele poderia comprar o carro. Mas, bom, eles não pensam nisso, né? Eles, obviamente, querem jogar. Então, tipo assim, supondo, tá? Supondo que você realmente ganha aqui no Diamante 3, level 200. Supondo que você ganhe US$ 1 milhão, que você não vai ganhar. Supondo que você ganhe. Quanto você teria que gastar para chegar nesse Diamante 3 aqui? Então, é algo a se pensar. E outra coisa, essa empresa aqui, por exemplo, ela nem está no Brasil, ela nem tem sede aqui. Então, capaz que se você ganhar R$ 500 lá, você nem vai tirar. Imagina US$ 1 milhão. Então, eles colocam esse tipo de coisa aqui para realmente atiçar a curiosidade da pessoa. Enfim, como é que fala? Alimenta de dois jeitos o vício dela, né? Porque você tem um rank que você ganha coisas e você também aposta. Então, o cara está apostando, que é o que ele gosta de fazer, e ele também, pô, de quebra ele tá ganhando algo, né? Vamos supor, na cabeça dele ele pensa assim, entendeu? Tem uma hashtag ali, joga para vencer, a gente sabe que não é assim, né? Bom, outra coisa que eles usam é o feedback imediato. Eu vou usar o exemplo da Lotofácil, por exemplo. Você vai jogar na Lotofácil, você tem, bom, você tem que esperar um dia, dependendo de quando você joga. Você tem que esperar 12 horas. Então, o que acontece é que você tendo que esperar, meio que te segura, você não tem um feedback imediato, você não sabe se você ganhou. Então, você tem que esperar até o fim do dia, pô. Às vezes até, sei lá, meia-noite, sei lá, quando que sai aí. Então, no feedback imediato, você clica no botão, você já tem a resposta. Já tem a resposta se você ganhou, se não ganhou, e é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, pô? Então, é muito difícil para a casa de aposta, por exemplo, do governo, né, Loto Fácil, Mega Sena, competir com esse tipo de coisa aqui. Na mente do viciado em aposta, isso aqui para ele é mais benéfico. Ele tem a resposta na hora, pô, não tem por que ele jogar em outro lugar, entendeu? O efeito quase, né? Sobre o efeito quase, o que é esse efeito? Chamado de near miss também, é quando você quase ganha. Então você passa perto, né? Você bate na trave ali. E o que acontece? Por que eles fazem esse tipo de coisa? Por que eles programam para acontecer isso? Porque quando você quase ganha no cérebro de uma pessoa que é viciada, basicamente dá o mesmo efeito de como se tivesse ganhado. Então, pelo que eu vi, na verdade, se você não é viciado, não tem tanto esse efeito, tá? Se você vai jogar a primeira, a segunda vez, não tem esse efeito. Agora, na cabeça de uma pessoa que já é viciada, esse efeito aqui é a mesma coisa dela ganhar, no cérebro dela. Então, ela pensa, pô, eu tô quase ganhando, né? Só falta um pouco, só falta um pouquinho, vou continuar um pouquinho mais aqui que vai dar. Então, é isso que acaba aparecendo, né, na mente da pessoa que é viciada, ela meio que tem essa ideia, ela continua, porque dá esse efeito. Eu vou mostrar um vídeo, na verdade, que vai explicar um pouco mais disso, desse efeito no cérebro, que eles medem tudo, é bem legalzinho. E, bom, sobre isso aqui, eu não vou entrar tanto em detalhes isso aqui, tá, porque já é um nível mais abaixo de design, mas isso aqui é a base, né, do design, então não tem como eu deixar de fora. Como que eles planejam em relação às cores para desenvolver uma plataforma, desenvolver um layout, né? Eles usam essas cores, que têm influência na gente. Eu vou explicar os 3 tipos ali principais, né? Que tá aqui na tela, e depois eu vou falar qual que o Tigrinho usa ali, que é o mais famosinho de aposta hoje em dia. Primeiro a gente tem as cores triádicas, né? Que são cores que dão destaque, ou saturação. Na verdade, mesmo se a cor que você escolheu não tiver saturação, essas 3 cores juntas desse triângulo aqui, ele vai dar esse efeito. Porque, enfim, não me pergunte por que vai dar esse efeito, mas vai dar esse efeito, tá? E tem as cores complementares também, que é quando você quer dar um efeito de destaque. Por exemplo, eu fiz isso aqui no meu slide. Se vocês verem, o meu fundo aqui ele tá azul, meio roxo e tal. E a minha teoria das cores ali, ó, escrito, ele tá exatamente naquele amarelo que está com a linha traçada. Então, dá esse destaque muito grande. Então, tudo que você quer que dá destaque, você vem nesse círculo aqui, escolhe sua cor base, no meu caso é azul,
e eu quero que dê destaque, pô. Então, eu fui lá e escolhi a amarela, e deu um baita destaque mesmo. E o que acontece? Quando você quer fazer cores, quando você quer fazer uma plataforma com cores que se dão bem, vamos dizer assim, que se encaixam bem, você usa cores análogas, que é o caso do Tigrinho. O que o Tigrinho fez aqui? Ele usou cores análogas. Se você pegar do vermelho aqui, ele está indo por toda essa parte lateral aqui, tá? Se você ver. E tem um botão verde gigante aqui, que é impossível você não ver esse botão. E esse botão é estrategicamente colocado nessa cor e nesse lugar, porque se você traçar uma reta da cor vermelha ali até o verde aqui, é a cor que dá complementar. Então, esse destaque desse botão verde, ele se dá exatamente porque eles estão usando uma cor complementar aqui, ó. Desse vermelho, enfim, não tô com o mouse aqui, né? Desse vermelho a esse verde aí. Então, parece que não é pensado esse layout aqui, mas porra, muito pensado mesmo. E, tá, peraí. O que acontece? Se vocês não conseguiram relacionar isso com o mundo real, tá? Como essas cores são usadas, eu vou dar um exemplo aqui do mundo real, que na verdade já mostrei ali, mas é isso aqui. Por exemplo, essas placas de promoção aqui, que a gente vê no supermercado desde sempre, elas usam a mesma abordagem, né? Que, por exemplo, esse vermelho ele causa um senso de urgência e o amarelo de atenção. Que a gente vê esse amarelo aí muito naquelas coisas de cuidado, radiação, ou alguma coisa de processada, né, na comida e tudo, sempre tem esse amarelo. Então, eles usam essas duas cores para meio que dar um efeito de tipo assim, você não pode perder, vai acabar e tudo, então urgência com atenção. É o que o Tigrinho faz ali, tá? Bom, e ele também, esse tipo de design, esse tipo de notificação, eles mexem com sua psicologia mesmo, sua cabeça, né? Que são, por exemplo, recompensas intermitentes, que são recompensas imprevisíveis, né? Quando você está jogando e você ganha de uma forma aleatória, você não consegue achar um padrão. Então, se você não consegue achar um padrão, você vai jogar para sempre, porque assim, muitas pessoas, na verdade, elas tentam achar um padrão nesses jogos, tá? Se você conversar com qualquer pessoa que joga, ela fala, não, tem uma estratégia. Pô, no YouTube, o povo fazendo vídeo falando que tem estratégia, caramba, não existe estratégia nisso aqui. Dependendo da plataforma, claro, mas assim, a maioria usa esse tipo de imprevisibilidade porque aí ele nunca vai saber quando vai ganhar, entendeu? Mesmo que eles falem, de tarde paga, eu já ouvi falando isso, tá? De tarde paga, de noite paga mais e tudo. Não paga. É porque eles têm a impressão que paga porque a plataforma, eles deram sorte ali da recompensa vir de forma imprevisível naquele horário. Aí ele, às vezes, dá 2 vezes seguida e ele acha que, pô, é isso, a parte da tarde paga e acabou. Vamos jogar só na tarde. Mas não é isso, é porque realmente é imprevisível, tá? E isso junta com o que eu falei anteriormente, que é o medo de perder algo, né? Vamos supor que você tenha bônus que vem de forma imprevisível, você tem uma oferta ali de 500 reais de bônus, coloque 100 e ganhe 500, ou ganhe 100%. Se você, vamos supor que é imprevisível, se você excluir o aplicativo, tá? Excluir o aplicativo e jogar só de noite, você exclui o aplicativo de tarde e baixa ele para jogar de noite. O que vai acontecer? Se o bônus vir de tarde, você perdeu, entendeu? Então, o usuário não quer perder, ele não quer perder esse bônus. Então, o que ele acaba fazendo é não desinstalando o aplicativo, você entendeu? Vamos supor que o bônus fosse só de noite. Era muito fácil, cara. Ele abria, pegava o bônus, jogava o bônus, excluía o aplicativo e baixava só no outro dia, pô, entendeu? Mas desse jeito não ia dar certo para a plataforma, né? Eles iam perder muitos usuários. Essa análise de comportamento e personalização, né? Como funciona esse Data Driven Design? Vamos supor que você chega em casa todo dia às 6 horas e abre o aplicativo para jogar. Se você abre todo dia, nesse horário, eles vão conseguir meio que mapear o seu comportamento. Então, se você chegou um dia na sua casa e você não abriu o aplicativo para jogar, acontece que eles vão te mandar uma notificação. Eles podem disparar uma notificação, eles podem disparar uma promoção. Então isso aqui é muito inteligente, porque você consegue controlar a vida do cara, basicamente, ou da mulher. Agora falar um pouco de wireframes, né, que são... eu vou passar rápido nisso aqui, mas é como a gente vê essas plataformas, geralmente são bastante bonitas, assim, bem projetadas, né? Isso que a gente não pode falar mal dessas casas de apostas são as interfaces.
E como que eles fazem isso, né? Como que eles chegam com uma interface tão boa, tão bonitinha e tal? Primeiro, eles fazem esses wireframes, né? Que são como se fossem rascunhos. Eles fazem esses rascunhos de como vai funcionar o sistema, mais ou menos, ou a aparência dele, tá? E depois eles passam para os protótipos. E nos protótipos, é como se fosse um 99%, tá? Você pega o 99% do produto, coloca ele em produção, recebe o feedback do usuário, e depois desse feedback, você completa 100%. Então, é bem esperto o jeito que eles fazem. Aqui está uma imagem, ó. Então, a gente consegue ver que aqui tem um formulário, né, mas pode ser até casa de aposta, no caso que eles usam, mas assim, a gente vê ali que está bem rascunhado, né, tem nem palavra definida ali ainda tem, e no outro já tem um drop-down ali, você já tem um welcome, então é diferente. E até o button ali já está sem nome, então acaba que o protótipo ele é quase 99% do produto feito aí, praticamente. Bom, e agora a gente vai ver um estudo de caso rapidinho, sobre uma casa de aposta, tá? Que ela não adotou essas últimas duas coisas que eu falei agora, o protótipo Warframe, não adotaram e eles tiveram um problema com isso. Bom, esse Sportsbet, ele é um site que está ativo até hoje, ele foi feito em 2016, e ele aceita Bitcoin, né? E como o Bitcoin estava ficando bem famoso na época, eles cresceram bastante por conta disso. Eu lembro que nessa época não era muito site que aceitava Bitcoin, tinha uns que aceitavam por boleto e tudo, mas era algo bem lento. Então eles foram meio que pioneiros, vamos dizer assim, em relação a apostas e Bitcoin. E todo esse projeto ele foi desenvolvido por 6 pessoas por um período aí de quase 3 meses. E o que acontecia? Qual era o problema que eles tinham em relação ao design? Embora a base de clientes aí estivesse crescendo e tudo mais, o pessoal estava entrando, o pessoal não ficava. Então, eles entravam, mas eles perdiam o usuário. Então, eles identificaram aí que tinha um UX insatisfatório, a interface do usuário desatualizada. Eu peguei uma imagem aqui, a gente pode ver que estava bem feia, parecendo um site de 2010 aí, apesar que quase era. Mas o que eles fizeram para melhorar isso? O desenvolvimento. Eles fizeram um mapa do site, primeiramente, o que o site ia fazer em relação a UX, né? Fizeram wireframes, fizeram os protótipos, tudo bonitinho, e o pessoal do design falou o seguinte: a gente precisa de uma logo, a gente precisa de uma logo que relembre esportes e que seja única. E, tipo assim, eles queriam até dar esse gatilho na logo. Quando você olhasse a logo, você já lembrava de esporte, por exemplo, e, porra, para alguém que é viciado já dá vontade de jogar, né, em esporte. Então, qual que foi a resposta deles? Foi círculo, porque círculo tem em praticamente todo o esporte, você tem um círculo envolvido ali, né? Se você pensar de forma 2D, senão, enfim, é uma bola. Mas aí, o que acontece? Usaram círculos, porque aí lembra muito qualquer esporte que eles tiverem na plataforma. Por exemplo, olha como ficou o logo deles. Se você olhar ali, você pode pensar que é uma entrada de basquete ali, tem uma bola de basquete verde, você pode pensar que é de golfe. Então, tipo, isso aí, dependendo da pessoa, tem um efeito na cabeça dela que vai lembrar ela, mesmo que ela esteja tentando, né, sair do vício e tudo, ele olha isso aí, esporte, pô, vê ali a logo e acaba lembrando. E eles também melhoraram a interface, tá? Esse site existe, enfim, não entrem, né, mas existe até hoje aí. Então, é um caso real que eles melhoraram, enfim, tiveram aquela dificuldade lá. Bom, agora eu quero passar um vídeo aqui que vai meio que reforçar tudo que eu disse, e um pouco mais, na verdade. Ele fala um pouquinho da metade ali, ele fala um pouquinho de cassino de Las Vegas mesmo, aquele que não é online. Mas eu quero que vocês correlacionem com online, porque tem como você fazer isso, tá? Só faz esse esforço e tal. E uma coisa, eu legendei esse vídeo aqui, tá? É o melhor que deu, mas eu não legendei, mas tipo, eu dei um jeito de legendar, usei a ZA da vida aí. Então pode acabar de ter algum errozinho e tudo, então se vocês puderem relevar, eu vou agradecer. Então vamos lá. Vocês estão ouvindo? Pode me confirmar alguém? Sim. Beleza, obrigado. Passar isso aqui. Literally, it's flashy. There are lights and sounds and smells and adventures to be had and money to be won, but when you're in a casino, there are hundreds of papers and experiments brought to bear to keep you in their gilded halls.
So, how do casinos use science to keep us gambling? A 2010 study in the Journal of Mental Health Addiction found both lights and music created increased arousal effects. And a new study in the Journal of Neuroscience looked at the brains of rats, finding increased arousal increases dopamine reception, one of our brain's powerful reward chemicals. Feeling good means that we spend more, so casinos cash in on dopamine at every turn. Numerous studies say arousal means more gambling, and faster music paired with flashing lights makes people bet more quickly and spend more money. That's not all. Marketers know the color red makes people more aroused too. And studies show red light makes people more gambly than blue light. Thus, casinos put red everywhere. The Journal of Gambling Studies revealed a bunch of other insights into gambling behavior as well. Things like the illusion of control, the idea if you're pushing a button or pulling a lever, you have control over the situation. And if the risk seems low and you get an immediate response to your bet, you're going to bet more and then more. Some casinos even offer free drinks, which is great, right? For the casino. Alcohol lowers your inhibitions and increases expectations, further increasing play. Even the architecture has evolved, and I have to say I find this particularly fascinating. Originally, casinos focused on something called gaming design. All the slot machines and tables were lined up all together in a maze-like configuration. It was thought that this design would make us step up and gamble at every turn and kind of get lost in there. But based on scientific studies, casino design has been radically redefined. New casinos are based on the idea of adult playgrounds with high ceilings and expansive, opulent, easy-to-navigate spaces. The Bellagio is the quintessential example. Old-style casinos famously avoid windows and clocks to help gamblers lose their sense of place and time, but playground casinos make people feel happy and comfortable with sunshine, high ceilings, and art, keeping us gambling, having fun, and spending money. A study published in the journal Environment and Behavior proved that this is working. People like the playground design, especially women. In the compact gaming design, women felt crowded by others around them. If they were too close to other people, they would gamble less. The adult playground design mitigates these problems, and women now gamble even more. Slots, for example, are historically very popular with women, and revenue has increased over 30% since 1970. It turns out adding windows, bright colors, and a resort feel has a huge payoff for the house. The research showed gamblers in a resort playground casino felt more comfortable and are reminded to have fun constantly, and so they do. The thing that casinos don't do, though, is pump in oxygen to give gamblers a modest high. It's a myth dating back decades. What they actually do is pump in scents, which keep people aroused, back to that arousal effect thing. And according to the scent designer for one company who does this, Aromasys, refreshing and soothing scents will keep people gambling longer. In the end, casinos cash in on exploiting our psychology to the tune of $240 billion a year. They do it with the games, the decor, the drinks, the smells, assaulting our senses to get us to just make it rain in the desert in Vegas and elsewhere. But what about gambling addiction? Isn't that worth considering as well? Gambling addiction does have a genetic component, meaning if your mother or father has gambling addiction, you might too. Lacey explains how that works right here. Having a relative with a gambling problem puts you at 8 times the risk of developing one as well. Now, amongst those with gambling problems, 11% of the relatives had pathological issues. Compare that to the non-addicted population, where only 1% of their relatives have gambling problems. Bom, é isso, ele só dá o fim ali do vídeo, mas ele reforçou muito aquilo que eu disse também de cor, né, das cores vermelhas e tudo, que é muito usado. O Tigrinho, ele foi mestre nisso, a Blaze também, que o site deles é todo vermelho com preto, eu acho, e o Tigrinho, ele é o que mais fez isso, né, porque ele é praticamente todo vermelho, tem algumas coisas verdes ali, amarelo, como eu mostrei, mas a maioria, ele faz isso exatamente porque houve um estudo por trás de como a mente ia responder a aquele tipo de design. E agora, tem outro vídeo aqui, 2 minutinhos, bem rapidinho, que ele fala um pouco mais do online também, e ele fala daquela resposta do efeito quase, tá? Que eu falei. Ele realmente vai lá e vê as ondas cerebrais de como o cérebro reage quando quase perde. Deixa eu passar isso aqui. Beleza? Esse aqui. Vamos lá. These bright lights disguise a darker truth. Many of these gambling machines are designed to be addictive. As Kathy Smith learned the hard way. And it just can spiral into total disaster. She always enjoyed the casino, but when the pandemic hit, stuck at home, she found a slot machine at her fingertips. I had my phone right with me. So anywhere I was, in
at work, at home, in the car, at a stoplight. Just had to keep hitting those buttons. Smith works in a hospital and says gambling offered an escape from the pressures of work. Before long, she lost more than $200,000. The gambling part of me wants to keep gambling to win more money to pay off those debts. That's where it becomes a vicious cycle. When your hands begin to sweat, Psychologist Michael Dixon isn't surprised. the most frequent outcome is the full loss. He runs the Gambling Research Lab at the University of Waterloo. He wired me up with conductance sensors to reveal gambling's physiological power. It's got these huge arousal inducing properties, but also huge motivational properties. He says the most insidious feature of some gambling machines, both real and virtual, is known as losses disguised as wins. For example, I bet 15 cents and lose 10, but you'd almost never know it. The machine chimes and suggests I've won 5 cents, even though I lost 10, which you need to look closely to see. Celebrating the fact that you've lost money. My autonomic excitement response spikes. It feels like I'm winning. You get the same arousal response. So your heart will beat faster, your hands will start to sweat. From the body's perspective, they're the same. So that's where the danger lies. These machines are also designed to produce carefully timed near misses to keep players motivated. Ontario slot machines generate around $2 billion a year, but 60% of that revenue comes from just 2% of players, those with severe gambling problems, like Smith. It terrifies and horrifies me, but yet I still couldn't stop myself. She's still struggling to stop. Bom, aqui, desculpa interromper aí, agora ela só vai falar com um psicólogo ali e tudo, acho que isso não importa pra gente no momento. Mas é muito do que eu falei ali também, da questão, quando ele falou de 2%, né, que gera os 2 bilhões, 60% dos 2 bilhões, é porque esse efeito, como eu disse, ele é mais forte nas pessoas que já estão viciadas. Então, esse 2% aí é o viciado do viciado, tá? Então, é por isso que esse efeito funciona mais nesse pessoal. Porque, na verdade, aquele ali do vídeo é pior do que o exemplo que eu dei, porque ali ele tinha 15 centavos, ele perdeu 10, só que a máquina falou que ele ganhou 5, só que ele não ganhou 5, ele perdeu 10. Enfim, ela dá a impressão disso. A outra lá do exemplo que eu dei, nem isso era só, você só não ganhava nada mesmo, você perdia o dinheiro que você apostou tudo. Ganhava, entre aspas, né, porque nem a outra ganha. Mas, bom, eu acho que esses 2 vídeos conseguiram reforçar o que eu tinha dito ali, principalmente o das cores e esse aqui do quase. E, bom, eu acho que é isso, gente. Sinceramente, eu não sei se eu fui rápido demais, peço desculpa se eu tiver sido, mas tem as referências aqui, tá? E, bom, obrigado pela atenção. É isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar no fim da apresentação aqui, ou entrar em contato comigo por e-mail, pode tirar um print se quiser, ou alguma coisa. É isso. Passo a palavra para a Laura aí. Valeu. Obrigada, Randolfo. Parabéns aí pela apresentação, muito bom. Eu acho que esses vídeos aí colaboraram bastante para apresentar, né, essas estratégias. Acho que aquilo que se aplica à estrutura física também se aplica à estrutura digital, né, que foi apontado. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Participações especiais aqui. Vamos seguir, então. Se ninguém tem dúvidas, vocês podem mandando, tá, gente? Sempre podem mandar pelo chat aqui, depois a gente revisa. Eu vou pedir para a Stephanie, então, iniciar a apresentação dela, que ela vai trazer sobre a legalização das apostas, tá? Stephanie, fica à vontade, pode começar. Boa noite a todos. Você vai compartilhar aí, Randolfo? Já tá. Tá certinho. Tá bom, então. Estava preparado aqui, mas tranquilo. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Stephanie. Atualmente eu estou cursando o 6º período do curso de Sistema de Informação no Instituto Federal Goiano, né? Campus Avançado Catalão.
E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem ganhado muito destaque nos últimos anos, que é a legalização das apostas online, né, das plataformas de apostas online. Esse assunto ele envolve questões legais, questões sociais e econômicas. E é importante a gente entender como que a legalização, como que a regulamentação pode impactar tanto esse setor quanto a sociedade no geral. Pode passar, por favor? Eu vou abordar, né, a gente vai abordar aqui desde o conceito de apostas online até os desafios para sua implementação, passando pelo histórico legal, pela legalização, pelos prós e contras da legalização das apostas online e pelos aspectos gerais da regulamentação. Bom, primeiro, o que são apostas online? As apostas online, elas incluem qualquer tipo de jogo de azar ou de competição, onde as pessoas apostam dinheiro pela internet, né? Isso acontece principalmente em esportes e cassinos virtuais. E essas apostas, pessoal, são feitas em plataformas digitais, né? Que oferecem várias opções, o que acaba atraindo pessoas com diferentes perfis, do mais novo até o mais velho. Então, foi, se eu não me engano, nas apresentações do Iago ou da Débora, se eu não me engano, que eles mostraram gráficos e assim, é do menor de idade, infelizmente, até o mais velho. E essa é uma área que avança, que cresce. E com o avanço da tecnologia, o acesso a esses sites fica ainda mais fácil. Pode passar, por favor? Bom, o histórico legal. É interessante a gente pontuar que o Brasil tem uma história bem restritiva em relação aos jogos de azar. Desde 1946, com o Decreto-Lei número 9.215, todas as formas de jogo de azar foram proibidas. Por conta da preocupação do governo, né, do então presidente Eurico Gaspar Dutra, a preocupação dele com a corrupção, com os vícios, porque o governo considerava que os jogos de azar promoviam a corrupção, os vícios, as fraudes. Só que já houveram tentativas de legalizar e regular essas atividades, principalmente nos anos 90, nos anos 2000, com proposta de reabertura de cassino, regulamentação de bingos. Então não é algo novo, não é algo de agora. Só que foi a partir de 2018 que nós começamos a ver mudanças com a legalização das apostas, né, com a legalização das apostas esportivas, né, especificamente de cota fixa, perdão. O tema continua em debate, né, no Congresso até o dia de hoje, cada vez mais impulsionado pelo rápido crescimento, né, das apostas online. E foi agora, em 2024, mais no início do ano, que a lei que regulamenta as apostas esportivas foi sancionada, criando regras mais claras, aumentando a arrecadação do governo e tudo mais. Pode passar, por favor? Como eu falei, né, a partir de 2018, e só em 2024 que ela foi sancionada. Eu vou passar um videozinho falando bem rápido, sobre as apostas. Tá sem o som, Rodolfo. Vai ter que parar o compartilhamento e retornar com o som aqui. Ah, beleza. Só um segundo, galerinha. Vê se dá certo, pessoal. Olha aí. Ainda não.
Você tem que selecionar lá na hora de compartilhar, coloca compartilhar com áudio. Tem um item. Ah, entendi. Janela, né? Isso. Entendi, beleza. Agora vai. Beleza? Vou apresentar aqui a apresentação de novo. Beleza. Bom, o vídeo já trouxe alguns prós e contras, mas eu vou falar mais alguns, porque a legalização das apostas online, ela traz uma série de vantagens e desvantagens. E é importante a gente avaliar esses pontos com mais cuidado. Começando pelos prós, um dos maiores benefícios, né, como o vídeo citou também, seria o aumento da arrecadação fiscal. O governo iria obter uma nova fonte de receita, significativa, inclusive, por meio dos impostos sobre essas apostas. Então, esses recursos poderiam ser revertidos para áreas essenciais, saúde, educação, serviços públicos, né? Além disso, a gente pode citar também que, com a legalização das apostas, o governo ia criar um ambiente mais seguro para os jogadores, né? Em vez de deixá-los expostos, vamos dizer assim, às plataformas não regulamentadas, que são arriscadas, a legalização aumenta a proteção contra fraude, contra abusos, porque uma transparência e uma transparência maior, uma segurança oferece mais, né? Para quem decide apostar. Acaba oferecendo uma transparência e uma segurança maior. Outro ponto que a gente pode considerar é a geração de empregos. Até porque esse setor tem potencial para abrir várias oportunidades de trabalho. Tanto diretamente, atendimento ao cliente, desenvolvimento de plataformas, por exemplo, quanto indiretamente, que são as atividades mais associadas ao setor. E também a questão do controle do mercado, que hoje ainda é clandestino. Legalizando e regulamentando, né, as apostas online, o governo poderia reduzir as operações ilegais, o que ia trazer mais segurança, né, como eu falei, tanto para o setor quanto para os apostadores. Agora, olhando para os contras, existe uma preocupação, e com razão, né, com o aumento dos casos de dependência. Se hoje em dia já tem dependência, imagina quando esse acesso for mais fácil ainda. Então, o fácil acesso, né, a essas plataformas online pode aumentar ainda mais o risco de ludopatia, né, o vício em jogos, principalmente entre jovens, né, como a gente viu nas semanas anteriores, muitos menores de idade, infelizmente, e entre os grupos vulneráveis, o que traria problemas sociais, sérios problemas sociais e de saúde pública, né? Além disso. Outro ponto, a fiscalização. É um grande ponto. Até porque monitorar e regulamentar essas plataformas, que muitas das vezes operam fora do país, né? É uma tarefa muito complexa. E exige uma estrutura bem preparada, recursos dedicados exclusivamente para garantir o cumprimento das leis, né? Além disso, o processo de uma implementação eficiente não é nada barato, né? Vamos combinar. Então, o governo ia precisar investir em uma estrutura robusta, né? Uma estrutura regulatória, fiscalizatória, que envolve tanto aspectos técnicos quanto administrativos. E esses custos iniciais não seriam muito baixos, não, gente. Vamos combinar aí que os custos iniciais, só os iniciais já iam ficar altos. Imagina durante. E por fim, né, os contras, o risco de impactos sociais negativos nas comunidades.
Em algumas regiões, por exemplo, a presença de atividades de jogos de azar pode estar associada a problemas muito sérios, como o aumento da criminalidade e outros problemas sociais ligados ao vício. Agora, falando sobre a regulamentação propriamente dita, é interessante a gente observar os modelos que outros países implementaram, porque o Brasil não está começando agora, outros países já estão à frente nessa parte também. Muitos deles já têm experiências consolidadas e podem servir de referência para o Brasil, porque analisar esses exemplos internacionais, né, vai permitir que a gente identifique, por exemplo, práticas bem-sucedidas, além dos desafios que já foram enfrentados, né, ajudando o Brasil a, de certa forma, traçar algo mais realista e mais eficaz, né? Então, a gente não vai repetir os mesmos erros, por exemplo. Até porque, no caso do Brasil, uma regulamentação eficiente mesmo precisaria considerar as nossas especificidades, tanto econômicas quanto culturais mesmo. Então, por exemplo, um sistema que funciona em países da Europa pode não se adaptar ao nosso contexto. Pode se adaptar em algumas coisas, mas não perfeitamente. Até porque o nosso contexto é bastante diverso, a gente tem nossas próprias necessidades. Então, sim, é importante observar os modelos de outros países, mas adaptando ao nosso contexto, né? A gente vai pegar uma referência para não sofrer com os mesmos problemas, né? Aprender com os erros dos outros. Outro ponto importante também é a participação do setor privado. As empresas podem contribuir, né, com seu conhecimento, com seus recursos, né, além de assumirem responsabilidades, vamos dizer assim, para garantir que as práticas no mercado de apostas sejam mais justas, mais seguras. Então, a regulamentação não ia cair só para o governo, seria uma colaboração, né, entre o setor público e o setor privado. Bom, por fim, a implementação, né, da legalização e da regulamentação das apostas traz desafios específicos. Primeiramente, resistência cultural. Por quê? A sociedade brasileira tem uma visão dividida sobre as apostas. Você chegar numa rodinha, por exemplo, tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. Até porque muitas pessoas consideram moralmente erradas na questão das apostas. Então, esse ponto pode gerar uma resistência muito grande dos grupos sociais, grupos religiosos, criando um ambiente de conflito mesmo. Então, esse tópico precisa ser abordado com muita sensibilidade, até porque pode gerar bastante conflito. Outro desafio, né, que a gente pode pontuar é a concorrência desleal. O Brasil teria que lidar com plataformas internacionais, né? Já lida, mas assim, teria que lidar porque elas operam fora do alcance das leis brasileiras, né? E podem não seguir as mesmas regras que seriam impostas, né? No caso, aos operadores locais, né? Aos operadores do Brasil. Então, essa diferença de condição pode prejudicar e muito o mercado brasileiro e representar uma concorrência desleal, injusta, né? E, por fim, temos o desafio da integração de sistema de segurança e de pagamento. Para que o público confie nas plataformas regulamentadas, já que regulamentou, beleza, mas isso é seguro? Então, é essencial garantir que as transações online, né, sejam seguras, seja com sistemas de autenticação, criptografia, proteção contra ataques e os meus dados, né? Então, mas, assim, isso não só protegeria os dados, né, que muita gente, e com razão, se preocupa, mas também a integridade das transações financeiras, né? Eu vou receber esse dinheiro, enfim. Além de inúmeros outros desafios, né? Porque, como a gente viu,
A legalização das apostas online é uma questão muito complexa e multifacetada, vamos dizer assim, que exige uma análise muito sensível, muito criteriosa dos prós e contras e uma estrutura regulatória, né, que possa responder a esses desafios, entre esses que eu citei inúmeros. Esse é um tema que vai continuar em discussão no país. Essa lei que foi sancionada é só sobre as apostas esportivas, né? E à medida que avançamos na adaptação às novas realidades digitais. Mas eu deixo para vocês uma reflexão, né? Legalização ou proibição? Enfim, essas são as minhas referências, algumas das minhas referências. Muito obrigada a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar no e-mail ou perguntar agora no chat. A gente vai ter aí para responder. Muito obrigada. Parabéns, Stephanie. Obrigada pela apresentação. Muito bom, bem esclarecedor, né? Eu acho que temos muitos desafios, né? Que, mais uma vez, assim como a gente fez o curso do semestre passado sobre regulação de IA, nós estamos agora tratando dessa regulação de apostas online nesse curso. Nós estamos vendo coisas acontecerem ao vivo, né? É muito preocupante, assim, pensar nos impactos, né? Primeiro porque um vício não é algo tão simples, assim, não é algo que você tira como um doce de criança, não é tão simples assim. Então, uma vez implantado, ele tem seus impactos, né? Em saúde pública, né? Nas famílias, nos trabalhos, né? A gente tem que repensar sobre isso. Mas podemos sim, eu vou até deixar aqui, ó. Deixa eu ativar pergunta e resposta, deixa eu ver se eu consigo criar enquete aqui. Pode ser só você é a favor da regulamentação das casas de apostas, Stephanie? Pode ser só isso? Pode ser? Pode ser? Vamos ver se vocês conseguem. Eu vou deixar sem identificação, tá? Deixa eu dar aqui iniciar. Iniciar. Será que vai aparecer aí para vocês? Acho que vocês têm que navegar até o menuzinho aqui de atividade. Apareceu, notificou aqui do lado, só clicar. Só clicar? Uhum. E aí vocês vão fazer a votação. Assim, mais uma vez, né, fins didáticos, nós vamos utilizar essas informações para depois publicações científicas, né, a respeito do projeto, do impacto, do quanto que isso traz conscientização, né, das pessoas. Alguma dúvida, pessoal? Alguma observação? Vamos lá. Bom, então agora, enquanto vocês estão respondendo a enquete, eu vou passar então a palavra para o Luiz. Né, Luiz, você pode falar a respeito do questionário 2, por favor? Oi, boa noite, gente. Boa noite. Foi muito bom as respostas do primeiro questionário. A gente vai ajudar bastante a coletar dados. E nesse segundo aí, é mais para um desfecho. Vai poder ver o que vocês aprenderam sobre os questionários e ver o que se mudou alguma coisa na sua opinião. É mais sobre isso. Eu vou estar mandando para vocês aí. Aqui no chat. Aqui. Manda aí. É muito importante todo mundo responder. E é isso. Obrigadão aí. E as apresentações foram muito boas. Obrigado. Obrigada, pessoal, pela colaboração. Valeu, Luiz. Luiz, eu adicionei mais uma questão ali, né? Eu só adicionei ali no questionário vai ter só uma questão sobre se vocês têm agora, né, essa percepção que talvez, enquanto para quem joga, não teve durante o uso, que
A longo prazo, você consegue responder se você teve ganhos ou perdas, né, para quem joga. Então, assim, eu só coloquei 2 limiares ali de ganhos, né, acima de 50%, abaixo de 50% do valor que foi jogado, mas isso no longo prazo, tá? A longo prazo, não é curto prazo. E para quem não joga, tudo bem você responder ali que não joga, ou se você não tem essa noção dessa despesa, coloque ali no campo também que você não sabe quanto foi. Esse é um valor crucial, assim, para a gente analisar o impacto. Laura, tem como ver o resultado da enquete? Ou Opa, não? vou ver aqui. Tem sim, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu não sei se eu consigo mostrar, né? Mas eu compartilho a minha tela aqui. Beleza. Peraí que eu acho que eu tirei o lugar errado. Estão vendo minha tela, né? Aham. Aí aqui eu consigo acompanhar as respostas. Bom, então de quem respondeu até agora, né, foram 11 respostas. Se você 4 votos a favor da regulamentação e 7 contra a regulamentação das casas. Assim, nós também não perguntamos o regulamentação no sentido de regular, né? Faltou a segunda pergunta, que seria você a favor da proibição ou da liberação, né? Seria ainda um caminho, né? Mas dá para a gente ter uma noção, né, da visão das pessoas a respeito disso. Bom, então, só retomando aqui, no formulário que a gente passou para vocês, lembrando que ele vai servir como presença, tá? Então, que a gente pede o e-mail que vocês usaram para se inscrever, né? Como que é, então, a sua percepção a respeito das apostas depois das apresentações, né? Depois dos 3 módulos? Você pensa se ela ainda é uma forma fácil de ganhar dinheiro, né? Aquela pergunta que eu falei para vocês a respeito da perda, de 0 a 50% de perda, de 51 a 100 de perda, 51 a 100 de ganho, 0 a 50 de ganho, né? Do valor que foi jogado no total ao longo prazo, né? Verificar se você já foi atraído por anúncios de apostas, se você acha que você tem controle, né, sobre o impulso, se você tem estratégias, se eu adotaria alguma estratégia para tentar evitar o envolvimento, né, a partir das coisas que foram apresentadas aqui. Se você sente capaz, né, de identificar se há um vício em si ou nas outras pessoas, né, quando ela começa ali a atrapalhar, se esses vícios podem, ou no caso o vício em apostas, pode atrapalhar as relações pessoais, e se você se sente mais preparado, né, a evitar as apostas após essa apresentação. E aqui é um campo aberto para você dar alguma dica, conselho. Vocês podem usar também como algum comentário a respeito do curso. Será muito bem-vindo, tá? Bom, eu vou, então, por fim, já finalizar aqui. Só queria agradecer vocês e eu vou repassar também. Eu não tenho aqui, não tem como eu passar a mídia, né? Mas tem como eu passar a mensagem no chat. Aqui está liberada, então, as inscrições para o próximo curso que a gente vai oferecer, que já é na semana que vem, dia 1º, próximo curso de extensão, que vai tratar do tema Inteligência Artificial Generativa e Fake News, né? Então, os alunos, mais uma vez, os alunos da graduação de Sistemas de Informação, vão trazer informações, uma série de apresentações sobre sistemas, softwares, né, e técnicas de IAs que fazem geração de texto, geração de áudio, geração de vídeo. E aí nós vamos analisar, então, esse impacto social, né, individual e na disseminação de notícias, né, de informações nas redes sociais. Então, a gente está, de alguma forma, juntando ali todo aquele conteúdo que nós vimos em outros cursos, né? A gente está evoluindo esse tema, né, ao longo do tempo. Então, eu convido vocês a fazerem a inscrição, tá? Tá aqui será, então, as apresentações serão no dia 1º,
semana que vem, próxima sexta, dia 8 na outra sexta e dia 22 de novembro. Né? A gente tem um feriado aí no dia 15, né? Então a gente pula uma semana e encerra no dia 22. Vai ser 100% online, no mesmo esquema que a gente faz aqui, os cursos, tá? A única coisa que eu peço é que vocês se cadastrem, façam inscrições até o dia 30 de outubro, para conseguir garantir aí esse espaço. Lembrando que nós vamos emitir certificado, assim como desse curso. O certificado ele vai ser emitido até 30 dias da finalização do curso, certo? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Alguma coisa que vocês acharam legal? Até vi o comentário aqui, né? Muito bom, os slides impecáveis dos meninos hoje, né? Todo mundo ali aproveitando o tema UI e UX, todo mundo caprichou. Vamos aguardando aqui as respostas. Por favor, não se esqueçam de responder ao formulário que vai ser utilizado como presença, tá? Registro de presença de hoje. Lembrando que para ter o certificado, é necessário que se consolide a presença nos 3 dias do curso, do módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Meninos que participaram, que irão participar como apresentadores, né? O mesmo esquema que eu falei para vocês de antes, façam as inscrições também, tá? Registrem as presenças também, por favor. E, bom, então, hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo. Muito obrigada, pessoal, pela participação, pela paciência de vocês nos acompanhar ao longo dos 3 dias. Muito obrigada aos apresentadores, quem topou fazer parte dessa experiência. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi bem esclarecedor. Um agradecimento aí especial ao Donizete, né? Espero que a gente tenha te ajudado, Donizete. Tenhamos te esclarecido bem tudo. Sem indiretas, né, gente? Falando diretamente aqui, a nova pessoa. A gente faz a nossa parte, Ebert. A gente é apoio, a gente esclarece, traz informação científica, né? Esclarece tudo para não deixar nada obscuro. É muito importante esse esclarecimento de que não há mágica envolvida, né? Uma coisa que até foi dita hoje nas apresentações. Não há mágica envolvida. Não é que você entendeu como é que aquele algoritmo funciona, não é que você entendeu o horário que ele libera, não é que essa plataforma está pagando hoje. Não existe isso, gente. Não é dessa forma, tá? Não é uniforme a maneira como o sistema se comporta nesse sentido. Ele é uniforme, talvez, no índice de perdas e ganhos, mas não é uma tentativa pré-estabelecida que a gente consegue mensurar e acompanhar, tá? Certo? Então, pessoal, muito obrigada também a cada um que apresentou, colaborou aí, certo? E nos vemos na próxima semana, dia 1º, com o outro curso de inteligência artificial. Fica aí, então, as inscrições para quem tiver interesse, tá? E até lá. Obrigada, gente. Obrigadão, Obrigado, boa pessoal. noite. Boa noite. Valeu. Pessoal, boa noite. Até a próxima. Até.